estamos num estado de exceção, e a me dirigir em primeiro lugar aos colegas que nos estão a ver comodamente no seu escritório em casa, agradecer por estarem aqui connosco neste fim de tarde. Vamos desculpar também, agradecer em especial aos colegas da comarca de Vila Real que se inscreveram, que também estão aqui, se calhar a visionar também aqui a nossa conferência, e dizer que realmente estamos em tempos muito difíceis, se calhar que nunca pensávamos estarmos numa situação destas. No entanto, os advogados são de fibra, habituados a sofrer, pode-se assim dizer, e acho que vamos superar esta pandemia o mais rápido possível. Dizer que esta delegação está atenta às dificuldades dos colegas e que tem reportado aos colegas do Conselho Regional do Porto, do Conselho Geral e do Sr. Bastonário as nossas preocupações, em especial, e os colegas de Vila Real sabem, porque têm conhecimento dos nossos e-mails, em especial a questão da SPAS e da ajuda financeira aos advogados. Portanto, estamos a aguardar do novo regulamento sobre o fundo de ajuda aos advogados. Portanto, estamos a aguardar por esse regulamento e por essa ajuda financeira. E também dizer que esta delegação não está parada, que tem novos projetos, no entanto, quando for conveniente e for mais assertivo, serão apresentados. Agora, passando propriamente à conferência, peço desculpa desta introdução, vamos hoje ter como conferencista a nossa colega doutora Rita Garcia Pereira, que é licenciada em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, é mestre em Direito do Trabalho, é doutoranda em Direito do Trabalho. Eu tirei este currículo não sei se está atualizado ou não, mas da página da doutora. Portanto, já tem um passado na Ordem dos Advogados como vogal secretária do Conselho Distrital de Lisboa da Ordem dos Advogados, no triênio 2010-2012. É a nossa colega desde 2002. É já docente em diferentes cursos e em diferentes faculdades, tem diversos artigos publicados, vi também na página que é citada em vários acórdãos. Portanto, quem tiver interesse, basta pôr no Google doutora Rita Garcia Pereira, consegue ver todo o seu passado, pode-se assim dizer, várias fotografias. Portanto, esta exposição também tem esta parte positiva e também alguma parte negativa. Portanto, a nossa conferência tem como temas a legislação laboral em estado de emergência, os despedimentos durante o estado de emergência e o novo papel da ACT, o Covid-19 enquanto acidente de trabalho. Portanto, temos aqui a nossa conferência, agradecer ao Conselho Regional do Porto pelo apoio técnico que estamos a ter, porque a delegação de Vila Real, como podem compreender, não tem, suporte para fazer uma situação destas. Portanto, também temos que agradecer. E dava a palavra à doutora Rita Garcia Pereira, e eu prometo só no final falar novamente e ver as perguntas dos colegas no bate-papo. Isto é brasileirado. Os colegas que durante a conferência tiverem alguma dúvida, coloquem no bate-papo, e depois no final faço uma espécie de um resumo para a doutora Rita Garcia Pereira. Agradecer a disponibilidade de tempo, e como já ficou combinado, pelo menos quando esta pandemia parar, pelo menos da forma como está neste momento, vir fisicamente mesmo em Vila Real, falar de outro tema e podermos conhecer mesmo pessoalmente, e que os colegas de Vila Real não irão esquecer a sua disponibilidade. Muito obrigado, doutora. Nada, boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer, obviamente, o convite da delegação na pessoa do Dr. Filipe, com quem tenho tido um contacto mais de perto nos últimos tempos, porque tínhamos efetivamente programada uma ida minha à Vila Real, que seguramente se irá concretizar, não agora por eles motivos óbvios, mas num futuro que espero que próximo.
Agradecer a todos aqueles que têm a paciência de me ouvir e pedir para, por favor, não irem ao Google procurar por mim, porque o que encontrarão, acima de tudo, são as minhas preferências clubísticas, porque eu cheguei à conclusão há 2 anos atrás que uma pessoa pode fazer imensas coisas na vida, mas se, ainda que num período muito reduzido, tiver alguma coisa a ver com o futebol, é apenas isso que ficará, e é praticamente isso que ficou. Portanto, por favor, não façam isso. E de qualquer forma a minha vida profissional não é assim tão interessante. Portanto, passando diretamente para o tema, por acordo com o Dr. Filipe e tendo presente que já existiram várias ações de formação sobre o layoff, esta em concreto, que não é uma ação de formação, é uma mera conferência, não abrange o layoff. Contudo, em questão de se houverem questões em que eu possa tentar ajudar, atentas às dúvidas que a própria legislação nos suscita, estarei disponível, obviamente, para responder às mesmas. E, portanto, hoje o que peço desculpa porque eu própria tenho que me habituar aqui a dominar o meu próprio computador, que é uma coisa que nem sempre consigo fazer na perfeição. Eu sou uma crítica e tudo o que irei dizer não pode perder de vista o que vou comunicar em primeira linha. Eu sou uma crítica do que eu designo por quase diarreia legislativa, especialmente em estado de emergência. O que é que eu quero dizer com isto? Eu considero que o legislador português nas últimas décadas legisla muito e mal. Tenho dito isto há muito tempo. Acho que este estado de calamidade trouxe essencialmente este defeito à vista. E, portanto, quando nós falamos de alterações legislativas apenas no âmbito laboral, nós temos que verificar um conjunto assinalável de diplomas, entre os quais, e só à cabeça, a primeira declaração do estado de emergência, a resolução da Assembleia da República, a renovação da declaração de estado de emergência, a autorização da renovação do estado de emergência, a regulamentação da prorrogação do estado de emergência, o decreto-lei a que faremos referência mais à frente, número 10G, eu acho que quando estamos nas letras 10G ou 10K está mais ou menos tudo dito. Portanto, quer a medida excepcional e temporária de proteção dos postos de trabalho, quer o regime excepcional e temporário das faltas justificadas motivadas por assistência. Depois temos o decreto-lei 10F, que estabelece também um regime excepcional e temporário do cumprimento das obrigações fiscais e contribuições sociais, as regras complementares, a portaria número 94A e ainda a portaria 85A, a que também voltarei, que é específica para o setor social. Esta portaria é um exemplo acabado de uma péssima técnica legislativa, peço imensa desculpa pela caracterização, mas não tenho outra forma de o dizer e demonstrarei mais à frente porquê, e é um conjunto não organizado de medidas avulsas, entre as quais importa alterações especificamente para o designado terceiro setor ou setor social, que depois têm impacto nas regras de direito laboral e porque não está sistematizada nas alterações legislativas laborais de exceção, eu decidi introduzi-la justamente atentas às modificações que são relevantes, que importam para todas as instituições do setor social. Indo diretamente aqui ao fulcro da questão, nos termos do artigo 13 do Decreto-Lei 10G 2020, estão proibidos os despedimentos de qualquer trabalhador. Veio-se agora clarificar que ainda que ele próprio não tenha sido sujeito ao layoff. Porquê é que se veio clarificar? Porque na versão inicial, que deu origem a este sistema de layoff, dito simplificado, a proibição que existia era para os trabalhadores efetivamente abrangidos pelo layoff.
e não para todo e qualquer trabalhador que esteja contratado por uma empresa que ela, por seu turno, tenha recorrido ao layoff. Ou seja, neste momento, qualquer trabalhador que esteja ou não esteja abrangido pelo layoff, desde que o empregador tenha recorrido a esta medida, não pode ser despedido. O que é que isto significa? Significa que não podemos não renovar contratos, não fazer denúncias em períodos experimentais, não fazer acordos de revogação? Não. O que está efetivamente proibido são os despedimentos por extinção do posto de trabalho e por despedimento coletivo. O que significa, ao contrário, que as denúncias de contratos em período experimental, as não renovações de contratos a termo, ou também podendo ser caracterizadas por denúncias, e os acordos de revogação não estão proibidos no âmbito de empresas que tenham recorrido à medida de layoff. Note-se que quando eu estou a referir-me a denúncias, estou a referir-me a denúncias de contratos em período experimental que tenham sido feitas corretamente, ou seja, quer dentro do prazo, quer permitindo-se efetivamente às pessoas desempenharem as suas funções. Abro aqui um parênteses para dizer que, e o meu clube, infelizmente, por exemplo, foi a prova disso mesmo, pressuposto de uma denúncia de um contrato em período experimental é a denúncia é livre desde que se deixe o trabalhador efetivamente exercer funções. O que é o mesmo que dizer, por exemplo, denúncias de contratos em período experimental, em que o trabalhador não chegou a entrar ao serviço, ocorre-se o risco de elas não serem consideradas válidas. Porquê? Porque a denúncia de contratos no período experimental pressupõe, é uma decisão objetiva e pressupõe a desadequação do trabalhador ou do empregador, se ela for da iniciativa do trabalhador, à atividade contratada. Não tem nada a ver com o Covid e não se aplica a situações de crise empresarial, ou seja, a Covid por si mesma não pode ser um fundamento para esta denúncia. E como tal, terá necessariamente que se deixar o trabalhador iniciar as suas funções e, não se adequando, livremente denunciar-se os contratos. E daí, aspas, para a não renovação de contratos a termo, ou seja, esta não renovação de contratos a termo pressupõe, necessário e obrigatoriamente, que o contrato a termo esteja corretamente formulado. E como sabem, não só as alterações legislativas foram no sentido de restringir a admissibilidade do contrato a termo, como também de restringir o próprio tempo de duração dos mesmos contratos. O que é o mesmo que dizer que uma denúncia de um contrato a termo será bem executada se o contrato a termo estiver bem redigido e o fundamento for válido, e será um despedimento sem justa causa por iniciativa do empregador, se assim não for. Quanto aos acordos de revogação, que ainda que tenham como fundamento uma medida alternativa à extinção do posto de trabalho, pelo menos na letra da lei, não resultam proibidos, eu faço aqui uma precisão e por isso a inseri no meu PowerPoint, que é, por favor, caros colegas, não se esqueçam de fazer a cláusula com o direito ao arrependimento. Cláusula esta que passou a ser obrigatória por via da lei do assédio, mas independentemente da lei 73 de 2017, mas que vigora independentemente da motivação do acordo. O que é que isto significa? Significa que sempre que estejamos a fazer um acordo de revogação, se o acordo não for objeto de reconhecimento presencial de assinaturas, deve conter o direito ao prazo ao arrependimento, por seu turno. Se o acordo for objeto de reconhecimento de assinaturas, deve conter que não há direito ao arrependimento, justamente por via desse reconhecimento. Deixo-vos também aqui um bocadinho à látera um comentário. O Tribunal da Relação
de Lisboa, em especial pela voz, ou pela pena, mais rigorosamente, do senhor desembargador Sapateiro, tem considerado que os reconhecimentos presenciais de acordos feitos por advogados que sejam advogados da empresa, reconhecimentos de assinaturas de trabalhadores, não são válidos. E, portanto, não tem considerado esse reconhecimento como válido para efeitos do direito ao arrependimento. Sugestão minha, que é o que eu própria tenho praticado, sendo maioritariamente advogada de trabalhadores, é sempre que o trabalhador está representado por advogado, sugerir a troca. Isto é, o advogado do trabalhador reconhece a assinatura do trabalhador, o advogado do empregador reconhece, se for o caso, presencialmente a assinatura dos representantes legais do empregador. Isto porquê? Porque, como vos disse, já há 2 acórdãos do desembargador José Eduardo Sapateiro a declarar inválidos reconhecimentos de assinaturas de trabalhadores feitos por advogados do empregador. Não sendo, peço desculpa, não sendo proibidos estes despedimentos, o que é que acontece quando, mesmo no âmbito do layoff, se decida violar a lei e fazer extinções de posto de trabalho ou despedimento coletivo? Notem que o artigo 13 não declara expressamente os despedimentos como ilícitos. O que diz é que ficam proibidos. E se formos incluir este artigo 13 em todo o corpo do Decreto-Lei 10G, poderemos ser tentados a concluir que as consequências são meramente na devolução dos montantes da comparticipação remuneratória do layoff. Eu não tenho a certeza absoluta que esta proibição de despedimento apenas porque a empresa decidiu recorrer ao layoff acarrete necessária e obrigatoriamente a ilicitude do próprio despedimento. Parece-me que o regime está feito a pensar nas contrapartidas que são dadas ou nos incentivos que são dados à manutenção do posto de trabalho e não apenas quanto à ilicitude do próprio despedimento. Para este meu entendimento, milita a circunstância de os artigos que determinam no Código de Trabalho a ilicitude do respectivo despedimento, quer por extinção, quer por despedimento coletivo, não terem sofrido qualquer alteração. Ou seja, se vocês forem verificar os artigos 381 e seguintes do Código de Trabalho, não encontrarão nada sobre esta questão. Fica a dúvida se efetivamente um processo de extinção do posto de trabalho que esteja corretamente efetuado e que, por exemplo, os fundamentos sejam absolutamente válidos, se o trabalhador pode impugnar apenas e tão somente com o fundamento de que a empresa esteve sujeita a um procedimento de layoff. Prosseguindo, tenho aqui o ponto mais polémico, que é a competência da ACT para suspender os despedimentos. Prevista, lá está, não foi feito um diploma genérico para todas as questões laborais, não podemos sequer deparar-nos com um único diploma, porque, como de certo saberão, para o layoff existiram 2 mais subsequentes retificações, e consoante o momento que tenha dado entrada o procedimento de layoff, ora se aplica um, ora se aplica o outro. Aqui, quanto aos papéis da ACT, nós temos no Decreto-Lei 2B de 2020, no artigo 24, o reforço dos meios e poderes da autoridade para as condições de trabalho. O que é que isto significa? Significa que a ACT, por via deste Decreto-Lei, passou a ser dada uma competência assaz sui generis, que é a competência de órgão jurisdicional. Porquê é que eu vos digo isto? Eu, por circunstâncias
académicas, designadamente da minha tese de doutoramento Nunca Mais Acaba, tenho estudado bastante a questão da nova ação especial de despedimento. E o que se passa lá não tem nada a ver com o que se passa aqui. O que se passa lá é, sempre que está em causa a validade ou, no fundo, o reconhecimento de um contrato de trabalho, a ACT levanta o respectivo auto, notifica o empregador, se o empregador considerar que a ACT tem razão, retifica a situação, se assim não considerar, a ACT envia o processo para o Ministério Público e é o Ministério Público a intentar a ação. Não é nada disso que temos aqui. Aqui o que temos é, durante a vigência deste decreto-lei, e reparem, nós temos decretos-leis neste momento todos pendurados uns nos outros. Quando é que este decreto-lei cessa a vigência? Não sabemos. Se será, achamos nós, quando o estado de emergência deixar de vigorar, mas não temos a certeza porque não é isso que o próprio decreto-lei diz. Portanto, à partida depois será preciso uma nova intervenção legislativa para ir revogando estes decretos-leis. Dito isto, durante a vigência deste decreto-lei e por forma a reforçar os direitos e garantias dos trabalhadores, lá está, sempre que um inspetor do trabalho, apesar de estar em grande parte deles em teletrabalho, verifica a existência de indícios de um despedimento em violação dos artigos 381 a 384, isto é, destes todos, já lá iremos, lavram alto e notificam o empregador para regularizar a situação. Se não se importarem, detemos-nos aqui um bocadinho. Porquê? Porque o artigo 381 refere-se à ilicitude de despedimentos que sejam motivados por discordâncias políticas, por motivos ideológicos, étnicos ou religiosos. O motivo seja julgado improcedente e na existência de procedimento ou a ausência de parecer prévio no caso de despedimentos de grávidas puérperas ou lactantes. O 382 refere-se a despedimento por justa causa subjetiva, isto é, por culpa do trabalhador, o que nós habitualmente chamamos de despedimentos por justa causa, que seja julgado improcedente. O 383 refere-se à ilicitude do despedimento coletivo e o 384 à extinção do posto de trabalho. O que é que eu quero dizer com isto? Quero dizer com isto que esta competência da ACT para suspender despedimentos não é apenas relativa às extinções e aos despedimentos coletivos. Abrange, por via do 381, toda a sorte de despedimentos. O que significa, não sei se era isto que o legislador queria dizer, mas com esta remissão para os artigos, e em especial para o 381 e para o 382, foi isto que disse de uma forma mais ou menos clara. Não sei se virá uma nova retificação a seguir. Mas o que está aqui dito de uma forma cristalina é que sempre que um inspetor, e eu não vou pôr do trabalho, também já explico porquê, sempre que um inspetor se depare com um despedimento que ele, inspetor, entenda que é violador de todos estes artigos, de qualquer um deles, aliás, melhor dizendo, ele pode lavrar um auto e notificar o empregador para regularizar a sua situação. O que nos remete para o que eu dizia há pouco. Ou seja, notem, não estão proibidos os despedimentos, não estão proibidos, desculpem, as cessações de contratos em casos de revogação do contrato de trabalho, o que usualmente designado acordo de revogação, ou denúncias em período experimental, ou ainda denúncias de contratos a termo. Contudo, a montante é dada competência à ACT para verificar a existência de indícios de despedimentos ilegais no âmbito
destes artigos todos, portanto, com estas modalidades todas, para lavrar um auto e notificar o empregador para regularizar a sua situação. Caso o empregador não concorde com esta, com a decisão da ACT, e já vamos ver que pode não ser só da ACT, e não acate imediatamente, a consequência é a suspensão do despedimento, mantendo-se todos os direitos das partes, designadamente o direito à retribuição do trabalhador, bem como as inerentes obrigações perante o regime geral da Segurança Social. E note-se, esta última referência aqui do número 2, não sei o que é que determina, em termos de um layoff que esteja em curso, se houver um despedimento que a própria ACT considere ilegal. Porquê? Porque durante o tempo da tramitação não foram pagas as obrigações contributivas deste trabalhador em concreto, porque o empregador considera que ele foi bem despedido e a ACT considera que ele não foi bem despedido. E, portanto, aqui, obviamente que no âmbito das obrigações contributivas para efeitos do layoff simplificado e do outro já agora, porque o layoff simplificado, o regime do layoff simplificado, apesar das dúvidas iniciais, não revogou o outro layoff, o layoff dito tradicional. Face a esta competência da ACT, obviamente que terá que ser dado tempo ao empregador para, no fundo, pagar as obrigações deste trabalhador em concreto e, obviamente, que o hiato temporal até à suspensão do contrato de trabalho não pode ser considerado para efeitos de cancelamento ou suspensão dos pagamentos do layoff. Porque é que eu vos dizia há pouco que não têm de ser só inspectores da ACT? Porque a própria ACT, reconhecendo que não tem meios para cumprir e o próprio governo reconhecendo que a ACT não tem meios para cumprir com o que está previsto no artigo 24, determinou que possam ser requisitados inspectores da ASAI e inspectores das finanças e, portanto, esta decisão, que é uma decisão que devia ser obviamente tomada pelos tribunais, porque não deixa de ser um poder jurisdicional. E para mais, que tem uma medida que, diga-se o que se disser, é gravosa para os empregadores, para mais, nem sequer têm de ser os inspectores da Autoridade para as Condições de Trabalho e pode ser um inspetor com uma formação que é obviamente diferente, pode ser um inspetor das finanças ou até um inspetor da ASAI a tomá-la. Como é que nós reagimos a isto? Eu tive a oportunidade, quando estive a preparar esta conferência, de ir verificar o que é que se tinha dito sobre isto. E então verifiquei que, por exemplo, o nosso bastonário disse algo com o qual eu, em termos teóricos, estou de acordo, que está em causa aqui uma inconstitucionalidade por manifesta violação do princípio da separação de poderes. Também me parece que a ACT não tem competência para decretar suspensões de despedimentos. Essa competência tem de ser dos tribunais. Só que a declaração de inconstitucionalidade a vir a ser declarada, passo o pleonasmo, não pode afetar os salários entretanto pagos. Porquê? Porque, como nós sabemos, no Código de Trabalho existe um regime específico para efeitos de declaração de nulidade do vínculo, que era o que sucederia, e que estão previstos no artigo 121 e seguintes. Ou seja, qualquer declaração de invalidade de um vínculo, que era o que sucederia se houver uma declaração de inconstitucionalidade desta norma, não afeta o tempo entretanto decorrido. E não sei se estão a imaginar a existir alguma declaração de inconstitucionalidade, quanto tempo é que isto poderá demorar. Porquê é que eu defendo isto?
não só porque está no artigo 121 do Código de Trabalho, mas também porque, como saberão, no caso de uma providência cautelar de suspensão de despedimento, o empregador passa a ter que pagar o salário ao trabalhador, seja pela via direta, se conformar com a decisão, seja pela via indireta de prestar caução, se pretender recorrer. E o trabalhador passa a receber por via dessa caução. Ora, o que sucede é que mesmo que o empregador ganhe em recurso na relação, o dinheiro que foi entretanto consumido da caução, paga ao trabalhador por conta das remunerações, já não é devolvido ao empregador, justamente por via do artigo 121 do Código de Trabalho. E é daqui da conjugação, quer desta orientação jurisprudencial, que é absolutamente pacífica, quer do próprio teor do artigo 121 e seguintes do Código de Trabalho, que eu retiro a conclusão que, a existir uma declaração de inconstitucionalidade, ela não pode afetar os salários que tenham sido, entretanto, pagos, justamente por força dos efeitos dessa mesma declaração de nulidade. Ora, chegando ao ponto pior, a perguntar-me-ão o que é esta decisão da ACT, pois eu não sei muito bem. Tenho muitas dúvidas e tenho muitas dúvidas quanto à natureza jurídica da própria decisão, porque me parece, embora não seja isso que é dito, que é uma contraordenação, não faço a menor ideia do que seja, mas não se alteraram os regimes das contraordenações. E como é que se ataca esta decisão? E não, confesso-vos que hoje até, porquê? Porque ouvi ou li umas declarações do Sr. Bastonário da Ordem dos Advogados a dizer que se tratava que no fundo a impugnação da decisão da ACT se tratava de um processo urgente. Eu lamento, mas não vejo onde. Porquê? Porque me parece claramente que se trata de um recurso de contraordenação daqueles que são previstos pela Lei número 107 de 2009 com as subsequentes alterações e nessa medida não é claramente um processo urgente em termos judiciais, é antes um processo comum. E portanto não vislumbro no atual estado. Nós vivemos nos tempos anacrónicos, antes disto estar a gravar e de nós já sermos ouvidos, eu e o Dr. Filipe falávamos sobre, entre muitas outras coisas, sobre a circunstância de alguns colegas estarem a ser forçados a fazerem diligências em processos urgentes presencialmente. Eu ainda não tive essa experiência, espero não a vir ter, porque também não sei muito bem como é que reagirei, sendo que eu tenho fama de não ter um feitio muito pacífico, mas isto para vos dizer, um processo desta natureza em que a ACT, sob as vertes de tribunal, decida que um determinado despedimento com esta abrangência de despedimentos em sentido amplo, porque tecnicamente na realidade não são, ainda por cima com a suspensão com que nos deparamos agora, corremos o sério risco de esta questão ser decidida para as calendas e, entretanto, a entidade empregadora estar a custear os salários deste trabalhador. E por isso, por favor, se estiverem em causa, mesmo em processos disciplinares, trabalhadoras grávidas, puérperas ou lactantes ou trabalhadores em licença de parentalidade, não se esqueçam, sob pena de o despedimento ser ilícito, de pedir o competente parecer à CIT. E, já agora, se for uma não renovação de um contrato a termo, não têm de pedir o parecer, têm de fazer a informação à CIT. A maior parte dos acórdãos que eu encontrei diz que este parecer, que a falta desta comunicação, desculpem, no caso dos contratos a termo, não torna a denúncia ilícita.
mas tendo em conta que é só uma mera comunicação, não vá o diabo de celas, por favor, não facilitem e, portanto, façam a comunicação previamente também à CIT, isto é, se tiverem uma extinção, um despedimento coletivo ou um processo disciplinar, têm de pedir primeiro o parecer, não se esqueçam. Se tiverem um contrato a termo que esteja a ser denunciado, previamente devem comunicar à CIT. Sob pena de terem a ACT à perna a decretar que o despedimento é ilícito, seja a ACT com inspectores da ACT, seja a ACT com inspectores da ASAI ou das finanças. Mudando, porque o tempo aqui é um bocadinho escasso em termos do que nós temos programado para esta conferência, mudando aqui radicalmente de tema, dentro sempre da Covid-19, a Administração Central do Sistema de Saúde declarou, através da circular informativa número 7 de 2020, a infecção por Covid-19 como acidente de trabalho e não como doença profissional, que era a orientação que existia antes. Parece inofensivo, mas do ponto de vista do empregador não é nada. Porquê? Porque ainda que o despacho número 2038-A obriga apenas os empregadores públicos a elaborar o plano de contingência, não podemos perder de vista que é a obrigação do empregador privado assegurar aos seus trabalhadores condições de segurança e saúde de forma continuada e permanente, tendo em conta os princípios gerais de prevenção por via do regime jurídico da promoção da segurança e saúde no trabalho, estabelecido pela Lei 102 de 2009. O que é que isto significa? Se a infecção por Covid tiver consequências e reflexos na saúde do trabalhador futuros, se fosse uma doença profissional, seria custeada pela Segurança Social. Sendo um acidente de trabalho, será pelo seguro de acidentes de trabalho, exceto várias exceções à regra aqui. Exceto, primeiro ponto, se demonstrar que a empregadora possa não ter cumprido todos os procedimentos de segurança, caso em que, como saberão, nos termos do regime de acidentes de trabalho, a companhia de seguros pode ser desresponsabilizada e a responsabilidade ser diretamente imputada à empregadora. Primeiro se. Segundo se a apólice de seguro de acidentes de trabalho não excluir os casos de pandemia. Terceira hipótese, atenção às verbas pagas por fora. Ou seja, o que é que eu estou a querer dizer com isto? Estou a querer dizer que existem determinados casos em que, existindo um acidente de trabalho e não estando as remunerações devidamente registadas para efeitos de seguro de acidentes de trabalho, a consequência, mesmo que seja considerado um acidente de trabalho, a consequência é ser a empregadora condenada no pagamento do remanescente daquilo que não foi declarado para efeitos de seguro de acidentes de trabalho. E, portanto, acrescem aqui ainda as questões atinentes, que também falarei de seguida, ao teletrabalho. Porquê? Porque normalmente as apólices estão feitas para os trabalhadores no seu posto de trabalho. E se nós mudamos o posto de trabalho, devemos fazer essa informação e devemos, nós advogados, enquanto empregadores se o formos, e aconselharmos os nossos empregadores, clientes, a fazerem, deve ser feita a comunicação à companhia de seguros. E isto porquê? Porque as próprias companhias de seguros têm a tendência de se procurar eximir da responsabilidade. Não sei qual é a experiência dos colegas em acidentes de trabalho. Eu tenho notado que nos últimos anos vale quase tudo.
da parte das companhias de seguros e, portanto, quase tudo pode ser o trabalhador não estar no seu local de trabalho habitual. Notem que o regime de acidentes de trabalho resolve os problemas das deslocações, mas não resolve os problemas de acidentes em casa. Houve, por exemplo, um caso que pode ser extrapolado para a situação do teletrabalho, que era uma trabalhadora que estava deslocada num hotel e morava no hotel e imediatamente antes, diz ela, de ter uma reunião, escorregou na banheira do próprio hotel. E o que o acórdão veio dizer foi o hotel para si funciona como se fosse uma casa, sendo uma casa não tem direito à proteção, não tendo direito à proteção não é um acidente de trabalho. Isto extrapolado para o teletrabalho significa que as companhias de seguros, seguramente, em casos de pessoas que estejam em teletrabalho, tentarão, por um lado, esquivar-se à responsabilidade se acontecer, não é algum acidente, nem todos os acidentes são acidentes de trabalho, mas se acontecer efetivamente algum acidente de trabalho. Quanto às consequências da infecção por Covid-19, concretamente, o que eu estou a querer transmitir é que compete aos empregadores assegurar as condições de segurança. O que é que eu quero dizer com isto? Compete aos empregadores, por exemplo, garantirem as condições de higiene dos locais de trabalho e compete aos empregadores atribuírem os equipamentos de proteção individual. Foi por isso e por se ter noção de que não era viável para todos custear que se procurou, de certa forma, potenciar o teletrabalho como uma forma de obstar a esses custos. Mas, não sendo adotado o teletrabalho, então, se acontecer alguma infecção por Covid, e notem que, de acordo com o regime dos acidentes de trabalho, não é o trabalhador que tem de provar que aquilo aconteceu durante o horário de trabalho, só se não for aceito é que a prova é dele, presume-se que à partida tal sucedeu por conexão com as funções que ele executa e presumindo passa a competir ao empregador demonstrar que cumpriu todas as regras de segurança e higiene. Sob pena, mais uma vez, de a companhia de seguros que tenham contratualizado poder esquivar-se a esta responsabilidade, com as consequências, por seu turno, de ficar o empregador responsabilizado pelas mesmas. Por seu turno e ainda dentro, porque eu fiz acentuar mais a tónica nos acidentes de trabalho, porque eu acho que não está a ser dada a devida relevância às obrigações para os empregadores relativamente a estas questões. Relembro que em caso de participação, que em caso de morte, a participação, estou-me a reportar a morte por infecção de Covid, presumivelmente contraída no exercício de funções, esta participação é obrigatória nos termos do artigo 100 do Código de Processo de Trabalho. E abro aqui um segundo parênteses para dar duas notas. Há bocadinho eu falei na portaria atinente ao setor social. Porquê que eu o fiz? Porque essa portaria, no meio de não sei quantos apoios que atribui ao setor social, não os discuto. Mas literalmente, a meio de um artigo, no seu número 3, diz qualquer coisa como que os trabalhadores que desempenhem funções no terceiro setor ou setor social, a partir de agora estão em quase total polivalência. Tudo muito certo, não vou discutir o acerto dessa solução. Vou discutir o acerto dessa solução por referência ao seguro de acidentes de trabalho. Porquê? Porque, por via de regra, os prémios são pagos tendo e calculados, tendo por referência uma categoria profissional.
e um determinado conteúdo funcional, e já agora um determinado local de trabalho também. Ora, isto é mais acentuado no setor social por via da Portaria 85A, mas abrange neste momento uma série de outras atividades cujas empresas, neste estado de emergência, estão a determinar, de certa forma, a polivalência funcional dos seus trabalhadores. Não se esqueçam, uma vez mais, que as empresas deverão fazer a comunicação para o seguro. Porquê? Porque outra das possibilidades que as companhias de seguros têm aproveitado a miúdo para se eximir à responsabilidade é justamente mudanças de categorias profissionais, alterações de conteúdo funcional, melhor dizendo. O trabalhador tem uma categoria profissional, está a fazer uma outra atividade, há um acidente de trabalho, primeira reação da companhia de seguros, o que é que essa pessoa está a fazer com essa categoria profissional e a ter um acidente a desempenhar estas funções. E quando as funções são discrepantes, dir-me-ão, mas o Código de Trabalho diz que o trabalhador é obrigado a desempenhar todas as funções da sua categoria profissional e as que estejam afetas. O problema está na discussão do que é afeto. O que é uma função que seja afeta àquela categoria profissional. Para o setor social, insisto, neste momento, a polivalência é total, ignorando completamente as categorias profissionais por motivos que até bem se compreendem. Mas a companhia de seguros tem necessariamente de ter conhecimento dessa mesma polivalência. E posso-vos dar um exemplo curto de uma ação que eu ganhei e que no início me parecia completamente impossível. Eu tenho, às vezes, todos nós temos, eu sei, mas eu sou propensa a situações da Twilight Zone ou do surrealismo. E, portanto, a minha vida... Está um colega que se inscreveu aqui, que eu não o vou identificar, mas de quem é um dos meus melhores amigos, que então, quando estamos os dois juntos, o processo seguramente não será normal. Mas eu própria sozinha tenho esta capacidade. E, portanto, tive um trabalhador que, estando no plano ocupacional, mas declarado à companhia de seguros como motorista, na realidade o que ele fazia era manutenção de piscinas. O que é que aconteceu? Ele era do Benfica, o que eu acho péssimo, mas pronto, são gostos. Havia um jogo do Benfica e ele queria se despachar a limpar a piscina e ele decidiu misturar dois componentes que sabia que não podia misturar. Mas só lhe tinham dado formação sobre os componentes a misturar. Ninguém lhe deu formação sobre os componentes a não misturar. E isto fez toda a diferença. Ora, ele conseguiu a proeza de se incendiar numa piscina, o que não é para todos. Ele explodiu-se na piscina. Eu digo isto com este ar porque ele ficou quase todo restabelecido. Mas eu andei ele ficou todo chamuscado e perdeu um olho. E ficou tão chamuscado que eu durante muito tempo achei que ele era negro e só quando chegou o verão ele começou a usar camisas de manga curta é que eu percebi que se calhar não. E que era branco. O que é que isto deu? E correu a ação no então Tribunal de Trabalho das Caldas da Rainha, foi declarado como acidente de trabalho, a companhia de seguros disse imediatamente, alto, que eu não tenho nada a ver com isto. Não tenho nada a ver com isto porque este senhor está declarado como motorista e o que ele faz é manutenção de piscinas. E saltou fora. E ficou apenas a instituição em causa a pagar ad eterno, porque eu posso dar um exemplo, só a operação de recuperação do olho, não sei explicar mais que isto, porque eu sou um bocado mariquinhas e, portanto, do que é a parte médica, eu pura e simplesmente não quero saber. Mas uma operação que meteu por meter uma lente no olho, não sei o quê, em 2003, 2004, foram 25 mil euros. Fora a pensão que é vitalícia. E, portanto, é destas importâncias que nós estamos às vezes a falar.
por um trabalhador que, dá-se o caso, até era temporário. Ora bem, quando estamos a falar de acidentes de trabalho, estamos normalmente a falar de casos que podem pressupor a insubsistência da manutenção das próprias empresas por esta via. Se a companhia de seguros saltar fora, faço notar também que quando nós atribuímos uma nova tarefa a um trabalhador, é suposto nós darmos-lhe formação de higiene e segurança. Dirão, agora não é possível. Pois, mas então cuidado a atribuir funções aos trabalhadores. Porque o que estamos a fazer nestas situações de emergência pode-nos sair muito mais caro mais à frente. Por último, e calmo quase já, quanto ao teletrabalho, a última nota. Fui procurar acórdãos para esta ação de formação sobre teletrabalho. Não há muitos, porque nós sabemos que esta realidade explodiu agora. Antes, em Portugal, ela era de verificação muito diminuta. Mas, reparem, a responsabilidade por acidentes que ocorram durante a prestação de trabalho por causa da prestação de trabalho é uma responsabilidade objetiva do empregador. Quando eu digo objetiva, quer dizer é pelo risco, o que é o mesmo que dizer que não depende de culpa. Neste acórdão, diz da relação do Porto, ele é recente, é absolutamente, é de 2018 e prende-se justamente com uma contraordenação. Diz-se que compete ao empregador zelar de forma continuada e permanente pelo exercício da atividade em condições de segurança e de saúde para o trabalhador, tendo em conta, nomeadamente, a identificação de riscos previsíveis. E foi por causa deste acórdão que eu fui buscar a alusão ao plano de contingência que todas as empresas devem, neste momento, estar dotadas e que compete aos seus advogados aconselhá-las nesse exato sentido. Este plano de contingência deve identificar os ditos riscos e a seleção, e deve contemplar também a seleção de equipamentos, substâncias e produtos com vista à eliminação dos riscos. Estas obrigações que são impostas decorrem da qualidade empregadora e a lei não excepciona que esse dever cessa em caso do trabalhador desenvolver o seu trabalho em instalações ou equipamentos não pertencentes à mesma. Portanto, conclui-se no acórdão, independentemente do local onde o trabalhador presta a atividade, seja o local pertença do trabalhador ou de um terceiro com quem a mesma contratou, é a esta empregadora que cabe zelar de forma continuada e permanente pelo exercício da atividade em condições de segurança e saúde para o seu trabalhador, ainda que, se necessário, fazendo com a colaboração destes terceiros com quem contratou. O que é que eu quero dizer com isto? Cuidado também com a prestação em teletrabalho, se desconhecemos em absoluto as condições em que a mesma é exercida. E quando eu digo isto numa lógica preventiva, ou seja, numa lógica quer de procurar evitar problemas para o trabalhador, quer neste caso, essencialmente, para o empregador. Uma última nota final, antes de passarmos às respostas às dúvidas. Eu não posso deixar de dizer isto, ouvi atentamente o que o Dr. Filipe disse, designadamente, sobre a circunstância de nós próprios advogados, principalmente aqueles que não são de grandes sociedades, estarem num período muito difícil. Solidarizo-me com as palavras dele. Não creio que venha a existir um fundo de emergência para nós, portanto nisso sou mais pessimista do que ele. Também não creio que da SEPAS venha qualquer ajuda ou mais ajuda do que aquela que já veio, se é que aquilo se pode considerar uma ajuda. E, portanto, antes de passar ao esclarecimento de dúvidas, a minha palavra vai para aqueles que nos ouvem, a ambos, que tiveram a paciência de estar aqui
esta hora a ouvir-me. Foi um gosto. E eu não sei se a doutora consegue visionar, mas estão 500 colegas a ouvir-nos. Consigo. Consegue? Consigo. É incrível. As minhas palavras vão para todos, porque nós somos, apesar de tudo, uns resistentes. Eu creio que resistiremos também a isto, mas, obviamente, dizer-se que esta não é uma altura de exceção e que importaria ajudas excepcionais seria estar-me a mentir. Claro. E, portanto, eu acho que nós estamos todos advogados e já agora solicitadores no mesmo barco, e porque somos neste momento os mais desprotegidos de todos mesmo, nem ao subsídio dos trabalhadores independentes, que já de si é uma miséria, temos direito. As minhas palavras, o meu agradecimento, o meu reconhecimento e também a minha palavra de força vai exatamente para todos nós, que seguramente resistiremos a isto. O ideal seria, obviamente, não termos que resistir, mas cá estaremos. Obrigado, doutora. Realmente foi um gosto ouvi-la e o feedback que eu tinha da minha vogal secretária aqui na delegação, que já tinha presenciado uma conferência da doutora Rita Garcia Pereira, a dizer que era uma simpatia e para além dessa, da sapiência e do esclarecimento objetivo, claro, pelo menos tinha-me sido isso relatado. E realmente é verdade, é por isso que não se escapa a vir presencialmente a Vila Real apresentar aqui. Não, e foi com o maior gosto. Doutora, eu tenho aqui só assim, os colegas vão me desculpar porque são 500 participantes, mas consegui anotar aqui algumas dúvidas ou algumas questões, se nos pode esclarecer. Que a primeira dúvida ou pergunta, pode-se assim dizer, refere-se aos acordos de revogação. No início, quando falou que estão incluídos os feitos ao abrigo do Decreto-Lei 220/2006. Sim, estão. Pronto. Ou seja, esses não estão. O que a lei proíbe são os despedimentos puros e duros. Não proíbe os acordos, ainda que feitos como medida alternativa às extinções. Muito bem. A segunda questão que uma colega pôs aqui foi a questão das cessações de contratos de trabalho por acordo com fundamento e motivos que permitam o recurso ao despedimento coletivo. É a mesma resposta. Se estão proibidas, portanto... Não estão. Pronto. Pela letra da lei, não. Depois houve aqui também um colega, que é o Dr. Jerónimo Velasco, que nos fala aqui... muito bem! que nos fala aqui da denúncia no período experimental com exercício de funções por parte do trabalhador. Tem que ser fundamentada, mas a denúncia não é fundamentada por pronto, já está... Vou clarificar o que eu quis dizer. Pronto. Usando aqui, recorrendo a um exemplo, infelizmente, futebolístico. Como saberão, se não saberão, ainda bem, no meu clube houve um despedimento de um treinador que inicialmente houve o despedimento de vários treinadores, nós no Sporting despedimos imensa gente, mas é uma coisa que gostamos de fazer rumar. Mas... É por isso que sou do Benfica. Ui, devia ter avisado. Só disse isso no fim da conferência, se não... Estou a brincar. Também eu. O que é que eu queria dizer? Não se tem que fundamentar, mas tem que se deixar a pessoa executar funções. Como é que aquele senhor treinador, que eu não me lembro bem a nacionalidade, mas que era um bocadinho misógino, odiava mulheres e também era racista, foi o último treinador contratado pelo Dr. Bruno Carvalho, aparentemente venceu uma ação, porque nem sequer o deixaram iniciar funções. Mijatovic, acho eu. Era Sérvio, isso mesmo. Acho que era Sérvio. Eu, assim que vi algumas declarações do senhor contra as mulheres, fiz por ignorar. E, portanto, nem o nome recordo. Mas ele ganhou apenas e tão somente porque a denúncia do período experimental dele foi
sem que ele prestasse efetivo. O que foi dado, não é bem verdade, mas o que foi dado comprovado é que ele não tinha iniciado a prestação de funções. E, portanto, se vocês forem pesquisar acórdãos por referência ao período experimental, o que se diz é, não tem de se fundamentar, mas tem de se ter deixado a pessoa desenvolver funções para se concluir pela sua desadequação. Agora, a desadequação não tem que sequer ser invocada e muito menos fundamentada. Claro. Doutora, há aqui também uma questão que entronca um pouco com os prazos. Houve aqui uma colega que falou sobre os procedimentos disciplinares iniciados antes do estado de emergência, se estão efetivamente ou não suspensos, ou seja, o próprio... É uma questão que tem-se posto. Tem, lá está. Espero que não tenham ouvido, porque eu estava a confessar vários pecados enquanto estivemos na conversa aqui com o Dr. Filipe. Alguns deles não gostaria de ver públicos, mas eu estava-lhe a contar que amanhã vou ter uma experiência exótica, amanhã, segunda e terça, que é justamente um procedimento disciplinar que se iniciou depois da declaração, mas que as nossas colegas de uma reputada Sociedade de Advogados entenderam que era muito importante prosseguir. E, portanto, vão-me obrigar a estar numa outra plataforma que é o Teams, nas inquirições. Eu tenho muitas dúvidas, eu entendo que estão suspensos, mas não é sem dúvidas, confesso. Ou seja, a jurisprudência, usando uma expressão que um senhor que tem os dois últimos nomes iguais aos meus e que faz o favor de ser meu pai e também tem uma data de quilos a mais que eu, diz, e que desde que eu sou advogada que o ouço dizer, a jurisprudência das cautelas determina que não se considerem que os mesmos estejam suspensos. Penso que fiz assim um resumo, um apanhado de todas as questões que puseram os colegas. Portanto, Sim. Eu agradecia mais uma vez o tempo que esteve aqui, no fundo, a ganhar, mas também a perder, não é? Portanto, não esteve a trabalhar, não esteve a trabalhar também para os seus clientes. Agradecer muito a disponibilidade, a simpatia, a receptividade quando a contactei para vir aqui diretamente em Vila Real, mas depois até a própria doutora teve a iniciativa de mandar uma mensagem: olha, e se fizéssemos aqui uma conferência nestes moldes? Portanto, partiu por parte da colega e fico muito agradecido, os colegas de Vila Real ficam muito agradecidos, e por uma próxima oportunidade teremos aqui em Vila Real uma conferência com outro tema e se calhar, de certeza, muito mais felizes do que estamos neste momento. E estou a ver que estou a falar e estão a descrescer os participantes, portanto dava-se um cumprimentos a todos e até uma próxima oportunidade. E muito obrigado, doutora. Nada, boa tarde. Boa tarde. Obrigada a todos. Obrigado. Então vou encerrar aqui a sessão e pronto. Cumprimentos. Com licença. Com licença. Pronto, vou então encerrar.